Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e leiamos do verso 23 ao verso 28. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 23 ao verso 28. O que nós vamos ler aqui também está registrado no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, de 1 a 8, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 1 a 5. Mas nós lemos Marcos 2, de 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, pedimos a orientação do Teu Espírito Santo na compreensão da Tua palavra. Edifica Teu povo nesta manhã, consola os corações dos que são Teus, chama os Teus eleitos, santifica os Teus amados, ó Deus, e recebe toda a glória para o Teu nome. Dê que esse culto continue a ser instrumento Teu na edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos continuando a nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos, lembrando que o objetivo de Marcos é mostrar os feitos e as obras de Jesus Cristo, enfocando especialmente seus milagres e a sua ressurreição. Ele tem um propósito. Quando a gente fala do propósito de um evangelista como Marcos, é porque havia muitos fatos que eles poderiam ter contado a respeito de Jesus. Havia toda a história de Jesus, mas é evidente que os evangelhos são narrativas selecionadas. E, por exemplo, João não conta nada do nascimento de Jesus, quem conta é Mateus e Lucas. Marcos também não fala nada sobre o nascimento de Jesus, apenas começa o seu evangelho apresentando Jesus em plena atividade aos 30 e poucos anos. Ou seja, os evangelistas selecionaram os fatos acontecidos com Jesus com um objetivo que eles tinham em mente. Isso nos lembra que os evangelhos, eles não são biografias no sentido moderno, mas eles são o contar da história de Jesus de uma perspectiva teológica, de uma intenção. E no caso de Marcos, ele está escrevendo para os cristãos que moravam em Roma, e ele queria demonstrar, ele quer mostrar, quer dar instrumento, quer dar material para a igreja de Roma, para demonstrar que aquele que foi crucificado em fraqueza, rejeitado pelos seus compatriotas e pelas autoridades judaicas, era na verdade o poderoso Filho de Deus. Esse objetivo de Marcos se dá ao fato de que os romanos valorizavam muito o poder, o domínio, afinal eles eram a potência maior daquela época, haviam dominado o mundo. E o poder, a força, a capacidade militar, tudo aquilo era muito querido e valorizado pelos romanos. Então, falar de um Messias, Salvador do mundo, que morreu rejeitado numa cruz pelos seus próprios compatriotas e debaixo do poder de um procurador romano, poderia parecer estranho. Mas então Marcos mostra que aquela fraqueza, ela era resultado do plano de Deus,
pelo qual ele salvaria o mundo, e que aquele carpinteiro judeu pendurado numa cruz, morto pelo procurador Pôncio Pilatos, na verdade era o poderoso Filho de Deus, que se esvaziou e morreu na cruz para salvar pecadores. Por isso o foco de Marcos é nos atos de Jesus. O Evangelho de Marcos é muito rápido, a palavra predileta de Marcos é no grego eitis, que significa e logo em seguida, e logo em seguida, e logo em seguida. O Jesus de Marcos está sempre em movimento, ele nunca está parado, ele sempre está fazendo uma coisa, em seguida foi, em seguida disse, em seguida estava e assim por diante. Porque o objetivo é o foco nas ações de Jesus, nas atitudes de Jesus, para mostrar através delas quem de fato ele era. Por isso que Marcos começa o seu evangelho destacando os fatos que mostram a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Ele narra o batismo de Jesus, o momento em que o Espírito Santo desce sobre Jesus e a voz do céu diz: "Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo". Mostra Jesus no deserto vencendo a tentação de Satanás. Mostra Jesus chamando homens para serem seus discípulos: "Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens", e os homens imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Ele mostra Jesus passando de aldeia em aldeia lá na Galileia, expelindo demônios e curando doentes e leprosos. E aquele momento em que Jesus, na cidade de Cafarnaum, perdoa, não somente cura um paralítico, mas perdoa os pecados do paralítico, e com isso Jesus dá início a um conflito com os líderes judaicos que perguntam: quem é esse para perdoar pecados? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus, não é? Por que ele está perdoando pecados? E aí essa tensão entre Jesus e os escribas e fariseus, que eram os líderes da religião daquela época, começa a escalar, começa a aumentar. Daqui para frente o conflito só vai aumentando até terminar em Jerusalém, quando esses líderes entregam Jesus à morte, acusado de blasfêmia. Eles vão questionar, depois que Jesus cura o paralítico, tendo perdoado os seus pecados, eles questionam a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Depois, quando Jesus entra na casa de Mateus, um publicano, e senta com Mateus e outros publicanos e pecadores à mesa, eles vão questionar Jesus: por que é que ele está comendo, se ele é de Deus, se ele é santo, por que é que ele está comendo com os pecadores e publicanos? E agora, no texto que nós lemos, nós encontramos estes fariseus questionando Jesus por que é que os discípulos dele estavam quebrando espigas e comendo essas espigas em dia de sábado. É mais um dos conflitos entre Jesus e os fariseus. Meu objetivo, então, nessa manhã, é expor essa passagem de maneira que nós possamos entender o seu significado e como ela se aplica a nós hoje, particularmente essa questão do sábado, que é o foco da discussão que nós encontramos aqui. Vamos então para o relato. No verso 23, Marcos registra que Jesus estava atravessando em dia de sábado as searas e que os seus discípulos, ao passarem, eles colhiam espigas. Ou seja, Jesus estava se movimentando na região da Galileia, provavelmente estava indo de uma aldeia para outra, como era o seu costume pregar, e tomou um atalho ou seguiu um desvio, passou por um caminho onde havia lavouras de cereal dos judeus naquela região, plantações de trigo, que eram muito comuns para o consumo próprio e também para a venda. E Jesus então estava atravessando ali a plantação, e os discípulos de Jesus, à medida que eles estavam fazendo o caminho, eles estavam colhendo, quebrando as espigas de trigo, provavelmente era trigo, e então debulhavam para separar o grão da palha, e então estavam comendo. Isso significa que era mais ou menos o mês de maio ou junho, que é quando as espigas ficavam maduras na Palestina. E nem numa hora dessa Jesus estava livre do policiamento dos seus inimigos, porque ali por perto tinha escribas e fariseus que viram o que é que os discípulos de Jesus estavam fazendo. E é importante aqui notar mais dois detalhes que não estão no texto de Marcos, mas que estão no texto de Mateus. Mateus diz que eles fizeram isso porque estavam com fome.
Marcos não diz isso, mas Mateus diz que os discípulos com fome estavam colhendo as espigas e as estavam debulhando. Mateus faz isso para que o que Jesus vai dizer mais adiante, a comparação que Jesus vai fazer da atitude dos seus discípulos com a atitude de Davi, que ele vai usar como justificativa, fique mais clara. Davi vai comer os pães que não podia comer porque estava com fome, e os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas em dia de sábado também porque estavam com fome. Mateus acrescenta esse detalhe da fome, e também para dar um motivo urgente deles estarem fazendo aquilo no sábado. Eles estavam em necessidade, e também para mostrar que Jesus não fazia milagre em vão, porque Jesus era capaz de multiplicar pães, mas os discípulos tinham que colher espigas e comer. Jesus não desperdiçava o poder dele fazendo milagres bobos, não é? Tipo assim, os discípulos: nós estamos com fome, mestre. Não tem problema, plim, toma aí maná caindo do céu para alimentar os discípulos. Não. Apesar de que Jesus tinha poder suficiente para fazer cair pão do céu, ele se alimentava e se sustentava através dos meios ordinários: colher espiga e comer, cozinhar pão, pescar peixe, assar o peixe, comer favo de mel, todos os recursos naturais que Deus deixou, Jesus então e os seus discípulos utilizavam para satisfazer as suas necessidades. Jesus só fazia milagres quando eles eram necessários, quando eles tinham um propósito. Ele não era um curandeiro que vivia operando sinais e prodígios para demonstrar alguma coisa. Lucas acrescenta um detalhe interessante. Diz que os discípulos debulhavam as espigas com as mãos. Isso porque na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 23, 25, dizia que era permitido ao judeu, se passasse no campo de um outro judeu, um campo de trigo, e encontrasse espigas, ele podia colher com a mão, não podia meter a foice. Não é, porque aí significaria já roubo, não é? Você está colhendo o campo de outro. Mas se você passasse no campo de um judeu, um campo de trigo, e você colhesse com as mãos só, então aquilo era permitido, não tinha problema. Então Lucas acrescenta esse detalhe, que os discípulos estavam colhendo com as mãos o trigo, não é? Para como que diz assim, que a implicância dos fariseus era desnecessária, porque os discípulos não estavam fazendo absolutamente nada errado ao colher aquele trigo com as mãos e comer. Mas para os fariseus, que costumavam engolir o camelo e coar o mosquito, não é? Ali tinha mais uma razão para eles condenarem Jesus. O verso 24 diz que os fariseus, vendo isso, advertiram Jesus: olha, Jesus, o que é que teus discípulos estão fazendo? Por que eles fazem o que não é permitido fazer no sábado? Por que eles fazem isso que não é lícito fazer? A acusação agora era que Jesus estava quebrando o quarto mandamento. Quarto mandamento, nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. De fato, o quarto mandamento proibia trabalhar no dia 7º. O judeu devia trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Os fariseus então acusaram Jesus de estar quebrando ou permitindo que os seus discípulos quebrassem aquele mandamento. Os fariseus tinham elaborado uma lista de 39 tipos de trabalho que quebravam o sábado. E colher espigas era o número 3. Colher espigas era o número 3. A pergunta é: como é que a gente quebra? O que é que eu posso fazer no sábado? Porque é muito geral o mandamento, né? Não farás nenhum trabalho. Cozinhar no sábado era pecado? É trabalho cozinhar no sábado? E caminhar no sábado é pecado? Os fariseus estabeleceram 1 milha. Se você andar 1 milha, então não é pecado. Se você andar 1,5 milhas, aí é pecado.
Então eles tinham uma lista de 39 coisas que não podia fazer no sábado. E a terceira coisa dessa lista, que aparece no Talmud, que é um documento do século III, provavelmente refletindo o costume já na época de Jesus, na lista do Talmud, em terceiro lugar vinha você colher espigas no dia de sábado. Era essa a interpretação que eles tinham dado para a lei de Moisés. Ou seja, é verdade que lá em Êxodo 34, 21, está dito assim: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega, que é na colheita. Só que esse mandamento está dizendo que o judeu não podia, no sábado, ele pegar os seus trabalhadores, ir para o campo e fazer a colheita, trabalhar o dia todo colhendo. Para os judeus, para os fariseus, você passar no campo e colher uma mão de trigo com fome era pecado. Isso não podia fazer. E por isso eles estavam atacando Jesus pela quebra do sábado. A resposta de Jesus está aí do verso 25 até o verso 27. A resposta tem duas partes. Primeiro, Jesus se justifica, apelando para um exemplo do Antigo Testamento. E segundo, ele estabelece duas conclusões. Então vamos ver como é que Jesus se justifica diante dos fariseus. Ele diz no verso 25 em diante: respondeu Jesus: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Resposta um pouquinho complicada e nós vamos descomplicar. O que aconteceu? Na lei de Moisés havia a determinação de que no primeiro dia da semana, havia determinação de que o judeu, logo de manhã cedo, os sacerdotes, eles preparavam 12 pães, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, com uma receita especial, está lá no livro de Levítico. Os sacerdotes preparavam aquele pão, e aquele pão era chamado pão da proposição ou pão da presença, que indicava a presença de Deus com o seu povo. E aqueles pães eram arrumadinhos dentro lá do tabernáculo, em frente ao altar. 12 pães. Eles eram feitos de manhã e eram trocados no fim do dia. No dia seguinte, então, é a mesma coisa. E quando chegava no fim da semana, os sacerdotes podiam comer aquele pão. Só o sacerdote podia comer o pão da proposição. Era proibido a qualquer outro judeu tocar aquele pão e comer. Então essa era a lei. Um dia, Davi, fugindo de Saul, com os seus amigos, com seus soldados, chega no local onde está o tabernáculo e onde está o templo da proposição. O sacerdote na época era Abimeleque, que Marcos chama aqui de Abiatar. É porque o pai era Abimeleque e o filho era Abiatar, e os dois são no Antigo Testamento às vezes chamados um pelo nome do outro, né? Há um probleminha aqui com o nome, mas o nome não interessa. O sumo sacerdote estava lá, chega Davi. O sumo sacerdote: o que é que você está fazendo aqui? Você está vindo em paz? Porque Davi era conhecido por ser o homem de guerra de Saul, não é? O que é que você veio fazer aqui? Aí Davi disse: não, eu estou cumprindo a ordem do rei, nós viemos aqui numa missão secreta e nós estamos com fome. Vocês têm alguma coisa para comer aqui? Aí o sacerdote disse: bom, a única coisa para comer que tem aqui são os 12 pães da proposição, e vocês não são levitas nem são sacerdotes, mas por causa da necessidade, vocês podem comer. Então Davi, porque estava com fome, com seus homens, ele comeu daqueles pães que a lei dizia que não podia comer e que era somente para o sacerdote. Qual é o ponto de Jesus? É que a necessidade do homem se impõe sobre a lei. Que a lei foi dada, a lei cerimonial, aquelas leis que Moisés passou, elas foram dadas com um objetivo simbólico, apontavam para Jesus, elas tinham significado, mas elas não deveriam prevalecer sobre a necessidade da pessoa. A necessidade real de uma pessoa estava acima daquela lei. Então Jesus como que está dizendo assim: da mesma forma como Davi, quando teve fome, ele comeu os pães que não era lícito comer, assim também agora os meus discípulos, porque estão com fome, eles estão quebrando, da perspectiva de vocês, o dia de sábado para satisfazer uma necessidade. Com isso, Jesus
queria mostrar algumas coisas. Primeiro, que a necessidade do homem, ela estava acima da interpretação legalista da lei. Segundo, que os fariseus eram legalistas e não tinham misericórdia, que era a coisa que Deus mais queria. E no Evangelho de Mateus acrescenta que Jesus Cristo cita o profeta dizendo assim: se vocês conhecessem o que está escrito, misericórdia quero e não sacrifícios, vocês não estariam condenando a gente. Deus está muito mais interessado na compaixão, na misericórdia e na compreensão das nossas necessidades do que na observação legalista da lei que ele havia passado para Moisés. Esse é o ponto de Jesus aqui. E em seguida ele traz duas conclusões que eu quero ver com vocês. A primeira está no verso 27. Depois de contar a história, Jesus acrescenta: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aqui nós temos um ponto extremamente importante. Veja só, ao comparar a situação dele, Jesus, e dos discípulos, colhendo espigas em dia de sábado, contrariando o quarto mandamento, não trabalharás no dia de sábado, Jesus estava dizendo que o quarto mandamento, ele estava no mesmo nível daquela lei que proibia as pessoas comerem os pães que eram destinados aos sacerdotes, que a gente chama de lei civil, ou lei que a gente chama de lei cerimonial. Isso é importante porque o sábado é o único dos 10 mandamentos que tem um aspecto sacerdotal, simbólico, e que é diferente dos demais mandamentos, que são absolutamente imutáveis, não podem ser alterados, mas o sábado, por essa própria citação de Jesus, é quase que encaixado na lei cerimonial, é alguma coisa do mesmo nível da lei que proibia comer os pães da proposição. Eu digo isso porque às vezes os que guardam o sábado, eles vêm com o seguinte argumento: ora, Deus não deu 10 mandamentos? Por que vocês não guardam os 10 mandamentos? Vocês guardam 9, mas vocês não guardam, lembra-te do dia de sábado, vocês guardam domingo. Então nós somos acusados de quebrar um dos 10 mandamentos, que é exatamente esse mandamento de não trabalhar no sábado. Só que esse é o único mandamento dos 10 que tem um aspecto cerimonial, típico. Veja como Jesus o equivale à lei de não poder comer aqueles pães que certamente era uma lei, que não é uma lei moral, era uma lei cerimonial válida para aquela época, não é? Ou seja, o quarto mandamento, ele tem uma categoria especial entre os 10. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Jesus, ao dizer que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ele estava aqui colocando, invertendo a maneira como os fariseus viam. Para os fariseus, a guarda do sábado era mais importante do que a pessoa. Jesus aqui lembra a ordem da criação. Todos nós lembramos a sequência da criação. No 6º dia, Deus criou o homem. Deus criou o homem, criou a mulher, os colocou no jardim, os abençoou, deu trabalho para eles, e aí, 7º dia, é dito que Deus descansou e abençoou o dia 7º. E santificou o sábado. Então, na sequência, o sábado foi criado depois do homem e, portanto, para o homem, para o descanso do homem. Não foi o contrário. Deus não estabeleceu primeiro o dia de sábado e depois criou o homem e disse: você vai viver para guardar esse dia. Não, o sábado foi feito para o homem, para que o homem descanse naquele dia e não o contrário. O homem não foi feito por conta do sábado. Com isso, Jesus reverte as prioridades daquela região legalista. Segunda conclusão de Jesus está no final da passagem, o verso 28, Jesus diz: de sorte, consequentemente, em conclusão, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Filho do homem era uma expressão que Jesus usava para si mesmo. Ninguém se refere a Jesus como filho do homem, só ele se refere a si mesmo dessa maneira. E com isso, essa expressão, filho do homem, Jesus remete a Daniel,
livro do profeta Daniel, na visão que o profeta Daniel tem de Deus sentado no trono e o Filho do Homem se chegando a ele, e Deus dando ao Filho do Homem toda a autoridade sobre os reinos desse mundo, todo o poder no céu e na terra. O Filho do Homem, portanto, na escatologia judaica, era o Messias, era aquele que haveria de ser o Senhor e o Salvador do mundo, e ao usar esse título para si, Jesus está implicando, primeiro, a sua divindade e também a sua perfeita humanidade. Como Filho do Homem, ele é o representante maior da humanidade, é o homem perfeito, aquele em quem nós estamos incluídos, aquele em quem nós somos salvos e somos redimidos. E como tal, como o representante máximo da humanidade, e já que o sábado foi feito para o homem, a conclusão de Jesus é que ele é Senhor também do sábado, ou seja, ele está acima não somente de todas as coisas, mas inclusive do sábado, que os judeus consideravam como sendo dos mandamentos o mais importante. Isso significa que Jesus podia autorizar a guarda do sábado do jeito que ele achava que devia ser, e que, portanto, os discípulos dele, ao colherem espigas e comerem no sábado, não estavam quebrando absolutamente nada, porque eles estavam fazendo aquilo debaixo da autoridade, da proteção e da cobertura daquele que é o Filho do Homem, o Senhor do sábado. Gente, o que nós podemos aprender dessa passagem tão cheia de citação do Antigo Testamento, e a perspectiva judaica parece que é uma briga religiosa que não tem importância? Ao contrário, aqui nós encontramos pontos muito importantes. O primeiro deles, sem dúvida, é que o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o Filho do Homem, Ele é plenamente Deus, Ele é plenamente homem, Ele é o representante perfeito da humanidade, e como tal, Ele está acima da lei de Moisés e da interpretação dela dada pelos fariseus, sendo Ele inclusive o Senhor do sábado. Por isso que nós não dizemos que nós não estamos mais debaixo do regime da lei, porque aquele que está acima da lei e que é Senhor da lei já veio, Jesus de Nazaré. Ele cumpriu a lei, Ele a ratificou, e como servos e discípulos dele, nós estamos também nele. O mandamento da lei, o requerimento da lei se cumpre em nós. Segunda coisa que é importante aqui, e eu queria que ficasse claro para nós, que todos esses debates que Jesus tinha com os fariseus, ele ganhava apelando para a Bíblia. Vocês nunca leram? Vocês são mestres da lei, vocês têm as escrituras, vocês nunca leram, vocês não lembram o que é que Davi fez quando teve fome? Como a necessidade dele era maior do que a lei cerimonial? Jesus sempre estava apelando para as Escrituras para vencer os debates com os fariseus ou justificar as suas ações, o que nos ensina alguma coisa muito importante, não é verdade? Como nós precisamos nos lembrar da Bíblia, como nós precisamos conhecer a Bíblia e usá-la da maneira apropriada. Com frequência o cristão está no meio de situações em que ele não sabe o que fazer, não sabe como justificar, não sabe que caminho seguir. É nessas horas que uma mente cheia da palavra de Deus ajuda. Você teria se lembrado desse episódio se tivesse sido questionado que estava fazendo alguma coisa errada no sábado? Mas Jesus, vocês nunca leram o que é que aconteceu lá com Davi? Ele tinha a Bíblia na cabeça, e ele citava, ele usava, ele aplicava a Bíblia para justificar suas ações. Por isso que nós enfatizamos a necessidade de estudar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, e mais do que isso, de viver por essa palavra e procurar base nessa palavra para tudo o que nós fazemos na vida. Terceira coisa que nós podemos aprender desse episódio é que aquele entendimento farisaico da lei na época de Jesus estava completamente errado. O pensamento judaico daquela época era legalista, entendia que o homem era salvo pela observância minuciosa de todos os detalhes da lei de Moisés e das outras leis complementares que foram adicionadas pelos rabinos. Eles colocavam esse cumprimento acima, inclusive da misericórdia e do amor. Não tinham compaixão para com quem não vivesse de acordo com aquelas normas, e foi isso que ao final os levou a rejeitar Jesus e pedir a sua morte aos
Romanos. Quarto lugar, aqui você tem uma das justificativas que foram usadas pelos primeiros cristãos para não guardar mais o sábado. Já no primeiro século, os cristãos passaram a considerar o primeiro dia da semana, o domingo, como sendo o cumprimento do quarto mandamento. Por quê? Primeiro, porque Jesus disse que ele é maior do que o sábado e que ele está acima do sábado. E segundo, porque ele ressuscitou no primeiro dia. Ora, qual é o dia do Senhor? É o dia da sua ressurreição. Logo, o domingo substitui o sábado na nova dispensação, porque Cristo é Senhor do sábado e o dia de Cristo é o dia da sua ressurreição. Então, já no primeiro século, os cristãos observavam o dia de domingo como sendo a observância correta do sábado. Nós não entendemos que estamos quebrando o quarto mandamento quando a gente descansa e observa o domingo. Nós entendemos que nós estamos dando o real cumprimento do sábado. O sábado apontava para a ressurreição de Jesus. É o descanso do Senhor Jesus, no qual nós encontramos o descanso eterno também. Por isso que os apóstolos, desde cedo, nos seus livros, eles olhavam para o sábado como sendo coisa passada. Por exemplo, em Gálatas capítulo 4, verso 10, Paulo escreve para os moradores daquela região que eram crentes, dizendo assim, vocês estão guardando dias e sábados como se isso fosse alguma coisa que Deus requeresse? E Paulo está dizendo, Deus não requer mais isso. Ou então em Colossenses capítulo 2, verso 16, quando Paulo se refere claramente ao sábado como tendo sido sombra, um tipo, uma figura de Cristo e da sua obra redentora. Cedo nós encontramos a evidência de que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para cultuar a Deus e para ter comunhão com os irmãos. Eu não trouxe, eu devia ter trazido, há um registro aqui de um historiador romano, eu não sei se é Suetônio, quem é que é, mas ele dizia que os cristãos, ele é do século I, e o Suetônio, se é ele diz que ele era crítico dos cristãos, não é? E estava dando um relatório a respeito daquela seita que estava crescendo pelo império todo, e dizia que esses cristãos acordavam no domingo de manhã cedo para entoar um hino a Cristo como se fosse Deus. Já no primeiro século, os historiadores romanos já registram que os cristãos acordavam cedo no domingo e se reuniam para cantar louvores a Cristo como se fosse um Deus. Isso é a visão do pagão escrevendo a respeito do cristianismo, mas mostra que já no primeiro século os cristãos se reuniam ali no primeiro dia da semana para celebrar o dia do Senhor. Eu termino aqui primeiro com uma aplicação àqueles que não guardam o dia do Senhor, que é o domingo, achando que é igual a qualquer outro dia. Eu queria que ficasse claro para você que Jesus Cristo, ele não aboliu o quarto mandamento, ele apenas ensinou a maneira certa de nós observarmos. Ainda é a vontade de Deus que nós trabalhemos 6 dias e que nós descansemos no dia do Senhor. Isso é tão verdade para nós como é: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim. Para muitos cristãos hoje, domingo é um dia como outro qualquer. Eles fazem tudo no domingo, menos aquilo que a Bíblia diz. É um dia de descanso, é um dia de repouso, é um dia de estar com os irmãos, é um dia de crescer espiritualmente, é um dia diferente dos outros e deveria ser a marca dos cristãos. Eu sei que há exceções, eu sei que há determinados tipos de trabalho que exigem que o cristão trabalhe no sábado. Algumas profissões exigem isso, mas a partir do que Jesus está dizendo aqui, nós entendemos que nós devemos guardar o dia do Senhor, à exceção das obras de necessidade, como os discípulos fizeram. Então, se no dia do Senhor, que é hoje, você tiver uma obra de necessidade, alguma coisa que você tem que fazer, que é importante fazer, que é necessária para a sua vida, pode fazer à vontade, como os discípulos que quebraram espigas no sábado, como Davi que comeu o pão da proposição. A confissão de fé da nossa igreja, que é adotada pelos pastores, presbíteros, diáconos e pelos membros da igreja, ela diz que no dia do Senhor nós devemos descansar de todos os nossos afazeres dos demais dias,
à exceção de obras de necessidade e obras de misericórdia. Por exemplo, você pode muito bem aproveitar o dia do domingo para fazer visita no hospital, ir para o orfanato, ajudar uma pessoa necessitada. Isso não é considerado trabalho, porque é uma obra de misericórdia e de compaixão. Se você tiver necessidade de trabalhar por conta da sua profissão, é obrigatório, a escala cai naquele dia, você é policial, você é médico, você é isso ou aquilo, qualquer uma dessas profissões é uma obra de necessidade, está dentro do seu trabalho, você está fazendo isso porque não tem opção. Nós não temos a observação legalista do dia do Senhor, mas uma coisa é certa, não é um dia como outro qualquer. Jesus não aboliu o sábado, ele apenas disse de que maneira o sábado deveria ser guardado. E nesse dia nós devíamos descansar, usar os meios para crescer espiritualmente, louvar e adorar o nosso Deus, participar dos cultos, praticar as disciplinas espirituais e fazer o que o nosso Mestre mandou. Que Ele nos ajude a fazer isso, porque como nós dissemos, isso faz parte da vontade de Deus para nós, tanto quanto não matarás. Que Ele nos ajude então a cumprir a sua vontade. Oremos. Ó Deus, te damos graças pelo teu Filho que veio ao mundo para ser o nosso Salvador, o Filho do homem, nosso representante, que está acima da lei, que está acima dos requerimentos, porque Ele os cumpriu e nele nós encontramos cumprimento também. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a observar o teu dia, que seja um dia deleitoso, um dia de descanso, um dia de repouso, de comunhão contigo e com os irmãos, um dia de crescimento espiritual. Livra-nos do legalismo de um lado e da insensibilidade para com esse dia do outro, e nos ajuda a guardar a tua palavra com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.